Bom dia, turma! Tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula do PET Volume 3 para segundo ano. Nós estaremos trabalhando nesta semana 1 o conteúdo denominado de termoquímica, e no caso trata de a ação do calor, das formas de energia no desenvolvimento das transformações químicas. Para trabalhar inicialmente com esse conteúdo que vocês vão encontrar no livro do segundo ano, né, e de certa forma bastante divulgado, tanto nos sites da internet quanto em outras videoaulas publicadas no YouTube, nós teremos que trabalhar com o conceito básico de termoquímica, tá? Nós precisamos trabalhar com a definição da palavra termoquímica e tentar entender, por exemplo, o conceito básico de entalpia, conforme nós podemos observar no próprio título da aula dessa semana 1. Beleza? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no decorrer da videoaula. Nós temos alguns tópicos para abordar e, de certa forma, integrar o conhecimento dele aos conceitos básicos de termoquímica. Para que a gente possa estudar com mais profundidade, né, a área da termoquímica, nós precisamos extrair algumas definições básicas do que é termoquímica, tentar entender que termoquímica ela pode ser trabalhada diretamente em observações de sistemas diferentes, por isso o contexto aqui, né, da primeira parte da aula, né, trabalhar com definições e sistemas, e em seguida trazer a ideia de calor como um potencial, né, como algo importante e influente nas transformações de estados físicos. Esse seria o segundo ponto, né, da nossa apresentação de hoje. E como o calor é uma forma de energia, verificar como que a energia pode ser abordada diretamente nas transformações químicas, nas transformações que envolvem reações químicas. Então dá uma diferença boa com relação a mudanças de estados físicos, que são transformações físicas, e transformações químicas, a exemplo das reações. Ok? Bom, dentro dessa questão da utilidade de calor como forma de energia, interferindo diretamente nas transformações químicas dos materiais, nós temos essa participação do calor de uma forma que podemos classificar as transformações em exotérmica ou endotérmica. Então nós precisamos trabalhar aí os tipos de transformações que pode ser observada a partir da influência do calor. Trago para vocês também no finalzinho da nossa videoaula 2 exercícios comentados para facilitar a resolução de algumas das atividades propostas no PET volume 3, ok? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar com relação ao conteúdo. Pessoal, chamo a atenção de vocês para o início do material que é apresentado sobre termoquímica no PET volume 3, tá? Eu sugiro que vocês façam a leitura desse texto inicial, que é um texto para reflexão, onde se convida a observar a importância de se medir temperatura, né, conforme o próprio título já traz, no controle de casos e possibilidade de aumento de casos em certos setores de uma zona urbana, por exemplo, em aeroportos e supermercados. Seria o controle da medida de temperatura, tanto do lugar quanto das pessoas principalmente, um método eficaz para minimizar o número de contaminados e principalmente a propagação do vírus, conforme está descrito aqui na segunda linha? Como é um assunto que de certa forma nos acompanha desde o começo do ano,
né? Desde que nós entramos aí num processo de distanciamento social, de quarentena, seria muito interessante vocês fazerem a leitura desses 3 parágrafos. Por quê? Porque quando se fala em medir temperatura, a palavra temperatura está vinculada ao conteúdo de termoquímica. Por quê? Porque medir a temperatura é medir a intensidade de calor de algum objeto ou corpo. Logo, você tem conceitos envolvidos de termoquímica, conforme nós vamos discutir no decorrer da aula de hoje, ok? Então eu falo para vocês realizarem a leitura desse texto para reflexão, tá bom? Então vamos lá. Em termos de conteúdo, tá? O que nós precisamos trabalhar inicialmente? Definir o que é termoquímica. Se vocês pegarem a própria palavra termo e subtrair da palavra química, já que é uma conjugação entre essas duas partes para indicar o termo termoquímica, né? A palavra termo vem do significado da ideia básica de calor. E química vem da ideia de reações químicas, ou seja, a termoquímica tenta estudar a influência do calor nas reações químicas. Para isso, eu trago para vocês uma determinada imagem. A imagem de uma panela sendo aquecida e que você tem dentro dela água. E essa água, conforme a própria imagem, se encontra borbulhando. O que isso significa? Que essa água está recebendo calor, né, da queima do gás de cozinha e está sendo transferido do gás de cozinha, do fogão nesse caso, para a água, mas passando pela panela. Pois bem, pessoal, uma imagem como essa, né, dá para se estudar aí a termoquímica, nós podemos usar como um contexto para separar alguns conceitos básicos da termoquímica. São aproximadamente 2 conceitos básicos. Primeiro, sistema. O que seria o sistema dentro de uma imagem dessa no contexto da termoquímica? Sistema nada mais é do que o objeto de estudo. O objeto está sendo estudado. Se nós olharmos nessa mesma imagem, o que nós estamos procurando observar principalmente? O fogo, a panela ou a água que está sendo aquecida? Provavelmente, né, sem sombra de dúvidas, a nossa intenção é observar a água sendo aquecida. Por mais que a gente saiba da importância do calor produzido pela queima do gás de cozinha, por mais que a gente saiba da importância que a panela tem na transferência desse calor para a água, o sistema de estudo é a água. Não confundam a palavra sistema como algo no plural, que seria indicativo que você tem mais de um objeto a ser integrado. Mas o sistema simplesmente é um único objeto que está, digamos assim, está sendo transformado de alguma maneira. Nesse caso, ele pode estar sendo transformado fisicamente com a elevação do ponto de ebulição, né, da elevação da temperatura até chegar no ponto de ebulição da água, fazendo com que ela ferva, evapore, ok? Então, o sistema é o objeto de estudo no qual nós estamos submetendo à observação. Um outro segundo conceito muito importante vinculado a essa imagem que faz parte da termoquímica é esse daqui. O que é vizinhança ou ambiente? Pois bem, se a água é o sistema que está sendo estudado, os demais componentes que circundam a água, que estão ao lado dela, que de certa forma trabalha para que a transformação física aconteça,
isso vai constituir de vizinhança, tá? Ou simplesmente o ambiente totalizado da transformação que ocorre com a água. Esse ambiente engloba o fogão, o gás de cozinha e a panela. Logo, ele constitui, nesse caso, o ambiente externo ao sistema, que está fora da água. Beleza? Então, esse ambiente é todos os outros componentes fora da água. Eles contribuem para caracterizar o sistema que está sendo estudado. Veja, a panela não tem tampa, a panela está sendo aquecida, transferindo calor, né, para a água, e essa água não tem uma tampa que fecha essa panela. O que isso quer dizer e o que isso pode nos trazer de informação? A classificação do sistema. O sistema, por exemplo, pode ser classificado em 3 tipos: aberto, fechado ou isolado. Para melhor explicação do que é um sistema aberto, fechado e isolado, vamos passar para o próximo slide, no qual consta aí a descrição básica para o entendimento desses 3 sistemas, tá? Então vamos lá. Primeiro sistema, sistema aberto. Esse sistema aberto, eu trago aqui o desenho de uma caixa, né? Uma caixinha onde você tem a linha azul e a linha vermelha em zigue-zague. A linha vermelha é a descrição do calor e a linha azul é a descrição da matéria, a matéria que você colocou ali dentro daquela caixa, né? Essa matéria e calor, quando você insere em um sistema aberto, ele necessariamente aberto quer dizer que permite tanto a entrada quanto a saída, tá? De quem? Da matéria, do objeto que está ali, ou da matéria externa, ou do calor que bateu naquele sistema ou que foi liberado por ele. Veja só, eu tenho aqui nessa imagem do copinho, tá? A imagem do sol, né? Cedendo energia na forma de luz, aquecendo um ambiente que contém alguma coisa aqui, e esse aquecimento produz efeitos. Quais efeitos? O efeito da evaporação. E essa evaporação libera gases. Porém, a liberação dos gases só é possível porque não existe nenhuma tampa que feche o contato do meio interno com o meio externo, que é o que está do lado de fora. Então veja, o meu sistema é composto por água em uma bolinha verde, né? Mas a minha vizinhança é composta por vários outros componentes, ok? Então veja bem, aí permite a passagem, não tem nada que impede a passagem da matéria e do calor. Já um sistema fechado, o sistema fechado não permite passagem de matéria, mas permite a passagem de quem? Do calor. Não permite a passagem da matéria tanto para entrar quanto para sair. Somente o calor consegue fazer isso no sistema fechado. O que eu vou usar para fechar, né, esse tubinho? Eu posso usar uma tampa, né, uma tampa rosqueada nesse tubo. O que acontece? Matéria não entra, matéria não sai. Nesse caso, a água. Mas calor pode sair sim com certa facilidade. Ok? Bom, sistema isolado é aquele que se encontra isolado ao extremo de algo que vem do meio externo. Que meio externo é isso que eu quero dizer? Tá aqui, ó. O calor tenta, mas não entra, e a matéria tenta, mas não entra. É do meio externo. Mas também serve para o meio
interno. Esse sistema isolado é aquele hermeneticamente fechado, não possibilita a transição de matéria e de calor, perda ou ganho, ok? Então esses três sistemas são muito utilizados em alguns exercícios de termoquímica e é importante que a gente trabalhe a distinção deles, ok, pessoal? Bom, como nós estamos falando de calor, né, que pode entrar ou sair de um determinado sistema, é importante que a gente saiba quais unidades de definição de calor a serem usadas. Veja bem, o que seria então o calor entrando e saindo do sistema que seja aberto ou um sistema que seja, por exemplo, fechado? Esse calor é uma forma de energia envolvida lá no material que está em trânsito. Em trânsito para onde? Ora para fora, ora para dentro. Meio interno, meio externo. Ok? Essa energia em trânsito é a energia que flui do sistema para a sua vizinhanças, ou seja, da água, né, para o meio externo, ok? Então, só para, digamos assim, ilustrar a situação. Nessa imagem, eu vejo algumas frutas congeladas, né, e um pedaço de tomate também congelado, e, de certa maneira, para que haja o congelamento desses tipos de produtos, eu preciso que o meio externo absorva o calor desses materiais. Ao absorver o calor desses materiais, ele causa a diminuição ou abaixamento da temperatura, tá certo? Então veja bem, alguém tem que absorver o calor desses materiais para que eles virem gelo. Quando ocorre essa absorção de calor, né, de certos materiais, nós chamamos esse processo de endotérmico, a absorção de calor para a transformação acontecer. Tem reações que precisam de muito calor, mas não acontecem porque não há viabilidade econômica para produzir tanto calor, ok? Então, considerando que a absorção de calor é um processo endotérmico, tá certo? Por outro lado, para uma forma que absorve calor, existe a forma que libera calor. É o caso da queima do carvão, conforme vocês podem ver aí, tá certo? Nessa exemplificação, o calor não fica hora nenhuma concentrado aqui ou somente aqui na própria brasa, né, dessa queima de carvão. O calor fica, na verdade, migrando, né, do meio interno para o meio externo. Em alguns pontos com maior intensidade, em outros pontos com menor intensidade. Mas lembrando, se ele libera calor, nós chamamos esse exemplo, esse processo de exotérmico, tá certo? Então tomar cuidado com essa separação. Para dar continuidade, o que nós temos? Já que estamos tratando de calor em processos de mudança de estado físico, é importante entender que os estados físicos também têm esse processo de absorção ou de liberação, tá? Já que é uma energia em trânsito, essa energia em trânsito pode passar de um material do estado sólido para o mesmo material do estado líquido, ou mesmo no estado gasoso. Então eu tenho energia transitando entre os três estados, fazendo com que o material mude para um desses estados, tá certo? Então veja bem, o material no estado sólido recebe uma certa ação de calor e absorve. Pode passar para o estado gasoso, sem mesmo ter passado pelo estado líquido.
desde que você consiga uma quantidade de energia suficiente para provocar a sublimação ou uma quantidade de energia suficiente para ocorrer a fusão ou vaporização. Por isso que mudanças de estado físico nesse período permite que a gente tenha processos de envolvimento de energia. Já a condensação e a solidificação já são processos que não precisam do calor para ocorrer. Pelo contrário, é preciso que o material do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, perca, né, tenha uma liberação de energia. Isso daí provavelmente vem sendo discutido, né, pautado no sentido de outros conteúdos, até mesmo de física ou de biologia, ok? Então vamos lá. Então vou trazer para vocês agora exemplos de reações que envolvem a liberação de calor. Já que falamos que uma transformação pode liberar calor ou pode absorver, vamos dar alguns exemplos. Eu tenho aqui na primeira imagem uma lâmpada de batata, né? Que no caso a batata juntamente com alguns ingredientes que nós sabemos aí, pode transferir corrente elétrica para a lâmpada, mantendo-a acesa por um determinado tempo. Outro caso também de liberação de calor é a própria queima da vela, tá certo? E que já discutimos até o momento, a queima do carvão, ok? Para acrescentar, aqui o que nós temos? Um experimento feito na base de fora de uma universidade, né, que por ser considerado um experimento provavelmente muito perigoso, e esse sistema que nós temos aqui, que é o funcionamento do motor de um carro, onde vocês percebem que o escapamento, seja do lado esquerdo, seja do lado direito, tem a presença de gás carbônico e energia sendo liberada. Tá? Então, por isso que as transformações que ocorrem são chamadas de liberação de energia. Tá? Aquelas que absorvem calor. Pois bem, as que absorvem calor, nós temos aí três imagens. Ela precisa absorver calor para ocorrer. Por exemplo, para que a água aqueça as batatas, ela precisa estar aquecida. E as batatas, por serem feitas de amido e outros materiais farináceos, quando não recebe quantidade de água suficiente, eles se tornam até de certa forma um pouco mais duros, ok? Bom, então o que nós temos aqui agora? Uma panela sendo aquecida, no mesmo caso da água da batata, mais um item que envolve a absorção de calor, tá? Extremamente importante. É o processo natural da fotossíntese, tá? Por que eu chamo de processo natural? Porque de certa forma não vale pensar que esse processo é um processo causado por alguém. Não atingimos tal objetivo, não é? Porque o nosso objetivo, na verdade, é discutir o conteúdo de termoquímica. Tá? Então, quando você realiza a fotossíntese, o que acontece? Você pega lá o CO2 mais água, né, setinha, e por aí vai. Quando ocorre, no caso do processo de fotossíntese, nós percebemos que envolve a energia, tá? Então, no caso da fotossíntese, envolveu energia, tá certo? Então, essa energia é transferida de um objeto para o outro, tá? Pois bem, e a termoquímica? Como é que ela fica aí nessa situação? Bom, pessoal, a termoquímica eu trago aqui para vocês a definição conforme o livro, tá? E trago também para vocês uma equação que representa a termoquímica.
Primeira coisa, termoquímica, o que é? O que é? É a ciência que estuda a transferência de calor associada a uma reação química, ou mesmo a mudanças de estado físico de uma substância. Então serve tanto para a química, tá? Através de uma reação, ou de mudanças de estados físicos para a parte, né, dessas transformações. Detalhe, eu tenho aqui então uma reação exotérmica. Eu posso ter dos dois tipos, exotérmica, que será apresentada agora, ou endotérmica. A exotérmica é aquele tipo de reação que envolve a caracterização da liberação de calor, ou seja, o calor é perdido ao final da própria equação de reação química, tá? Então vamos perceber o seguinte, se é uma liberação de calor, precisamos ter apontamentos. Apontamentos como? Se tem uma liberação de calor num sistema como esse, primeira coisa que nós devemos fazer, identificar qual é a energia do produto e a energia do, digamos assim, como que eu posso falar, do reagente. Não, não seria essa. Seria a energia dos reagentes, sim. Tá? Então nós precisamos ter a ideia da energia, a energia dos produtos e a ideia sobre a energia dos reagentes. Veja bem, o que eu tenho aqui nesse sisteminha de desenho, que é esse daqui, ó. Os reagentes estão em uma posição mais alta do que a dos produtos. O que isso significa? Que você tem aí, na hora de se aplicar o ΔH, provavelmente ele vai dar um valor desconhecido em Y, né? Um Y desconhecido, num valor não definido, mas desde que ele seja o que? Negativo, tá? Por quê? Valor de energia dos produtos é menor do que o valor de energia dos reagentes. Então logo você fica deficiente, né, em termos de energia. Bom, agora nós temos aí uma sequência que fala do processo endotérmico. Eu vou apagar aqui para ficar um pouquinho mais fácil, né, para não ter tanto rabisco como é comum da minha parte. Então agora fica um pouquinho mais claro, né, conforme o tamanho. Pois bem, nesse caso nós temos a reação endotérmica. O que é a reação endotérmica? É aquela reação que depende da absorção de calor. Pode ser um motorista antigo, um motorista novo, e um carro que está tendo problema diretamente com o motor. Então, essa tentativa, né, de demonstrar a absorção de calor já diz o seguinte: os reagentes têm maior energia do que os produtos, enquanto aqui você tem maior produto, maior valor de reagentes, né, de energia de reagentes, maior valor de produtos. Então ocorre uma inversão, tá? E esses gráficos, pessoal, é extremamente importante porque eles ajudam a calcular o ΔH. Basta saber o valor de x, por exemplo, nessa ponta de y, também para calcular, ok? Então vamos lá. Pois bem, para representar uma transformação do estilo exotérmica, eu trago aqui para vocês, tá, o metabolismo da glicose. Metabolismo da glicose, certo? Por que o metabolismo da glicose? Porque é esse metabolismo que vem a trazer para nós a interpretação de que a energia também pode ser apresentada na equação. Se vocês olharem aqui do lado direito, né, do nosso lado direito aqui, o que nós temos? Nós temos nesse caso aqui a energia sendo postada e qual o reagente que recebeu essa energia, pode ter certeza, tá?
Nesse caso aqui é produto. No caso de vocês podem ser reagente. O que acontece? Eu tenho uma molécula de C6H12O6 mais uma molécula de O2, gerando uma de CO2, uma de água e uma de vamos ver aqui, de H2O como produto, tá certo? Então veja, a energia se encontra no produto. Isso significa que a energia do próprio produto que está aqui não é uma energia positiva, né? É uma variação de entalpia maior do que zero. Então simplesmente foi uma observação que seja essa energia maior do que zero. Bom, mesmo sendo maior do que zero, numericamente, ela é uma energia localizada na seção de produto. Se é uma energia localizada na seção de produto, eu posso dizer que ela, no caso, é uma transformação exotérmica. O que isso significa? Nesse trecho A aqui, eu tenho os reagentes. Quem são os reagentes? Esse daqui, ó. Essas duas substâncias sublinhadas. Quem representa a energia dos produtos? Bom, a energia dos produtos poderia ser representada por essas duas substâncias aqui. Correto? Então, esse gráfico que envolve a energia dos reagentes, posicionamento e a diferença de energia de reagente entre cada uma pode ser apresentada, ok? A mesma coisa nós temos aqui para o processo de reação endotérmico, tá? O processo endotérmico, pessoal, eu coloquei o contrário. Por quê? No processo endotérmico, nós temos o consumo da energia para que a reação ocorra, tá? No caso aqui, a reação envolve CO2 mais água para formar glicose e O2, ou seja, a fotossíntese inversa, ok? Bom, o que nós temos nesse processo de fotossíntese? Nós temos energia nos reagentes para que as moléculas se movimentam. Que moléculas? As moléculas de CO2, tá? As moléculas de CO2 e as moléculas de água. Veja bem, o que eu tenho aqui? Energia de reagentes. Desceu, ou seja, está em baixa. Eu pego lá algum componente desse reagente, né, e sigo até uma determinada cidade e descubro que ele está muito bem na seção de produtos. Ok, pessoal? Então veja, a energia nos produtos é maior do que a energia nos reagentes. Logo, se aqui a energia é maior, energia do produto, do que a energia dos reagentes, então se nós pegarmos essa equação aqui, ΔH, H de produto e H de reagente, nós podemos calcular. Né? Podemos calcular como? ΔH é igual ΔH menor do que zero. Maior do que zero, perdão. Se eu colocar o número 5, muito maior do que zero. Aí depois você tem que passar para ela quem são os reagentes. Ok? Então vamos lá. Olha só. Para complementar essas atividades, o que nós temos aí? Exercício comentário. Identifique cada reação como endotérmica ou exotérmica. Qual é a característica de cada alternativa? Você tem reagente e tem produto. Junto a esses produtos acompanha a valorização da energia, que nesse caso, por ser negativa, significa que ele está perdendo calor na forma de energia para o meio externo. Logo, se está perdendo calor, o que nós chamamos? Farmácia. Exotérmica, desculpa, errando a palavra, tá? Bom, e na letra B? Eu tenho uma reação também do Fe2O3 com 3 partes de carbono, produzindo aí
produtos totalmente diferentes dos reagentes, e você tem o ΔH positivo. Isso é o contrário da reação anterior. ΔH positivo significa que é uma transformação endotérmica. Extremamente importante, né, para a gente compreender é o sinal. Positivo, reação endotérmica, não precisa nem segurar. Tá ok? Então vamos lá. No exercício 2 e último, o que nós temos aqui? Uma combustão completa do metano. O metano, pessoal, é um derivado do gás, melhor, um derivado do petróleo. Ele é um determinado gás bastante poluente e que, de certa forma, foi destacado como principal poluente no lugar do gás carbônico. Tá? Então, eu tenho gás metano reagindo com duas moléculas de O2. E aí nós temos aqui um CO2, tá? E, nesse caso, duas moléculas de água. O que nós temos? Mais 890 kJ. É uma reação exotérmica ou endotérmica? Bom, eu só olho aqui. Não preciso olhar para as demais. Por quê? Nessa parte aí já está indicando que você tem energia nos produtos. Isso significa o quê? Que energia presente nos produtos significa energia térmica, diretamente direcionada para essa equação. Represente essa reação em um diagrama de entalpia, tá? Então veja bem, eu vou pegar lá a equação ΔH igual energia de produto menos energia de reagente e fazer a subtração. Só que nesse caso aqui, depende da combinação entre os dois interessados na luta. Né? Na luta que eu quero dizer assim, em ter o ΔH positivo ou negativo. Ok? Pois bem, nós temos aqui uma representação, né? Onde eu pego os reagentes, tá? Indicativos até o momento, certo? Onde eu tenho, por exemplo, o O2, D, isso aqui, né? E você tem dentro da caixinha vermelha os produtos, tá certo? Então você tem reagente mais alto do que produto. Por que essa diferença? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o mouse certinho. Por que é essa diferença aqui, ó? Essa grande diferença vai influenciar na determinação que é a energia de entalpia. Beleza, pessoal? Bom, esse então, né, se for ponderar, é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, certo? Então, para confirmar nesse caso os exercícios, eu vou pedir para que vocês realizem as atividades e assistam a videoaula, tá? Então, para fazer o fechamento, bons estudos para todo mundo. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato, ok? Aguardo vocês.